Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade ao comentário do Evangelho de São Mateus, 91º encontro. Trabalhar Mateus capítulo 26, versículo 30 a 35. A fidelidade de Jesus aos seus. Ouçamos nossa leitura. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa. Porque a Escritura diz: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês para a Galileia. Pedro disse a Jesus: Ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus declarou: Eu garanto a você, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Versículo 30. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Os salmos cantados fazem parte dos Halel. São salmos 113 ao salmo 118, que se cantavam na Páscoa, cuja recitação concluía a refeição pascal. Então se dirigiam para o Monte das Oliveiras. A movimentação é colocada agora em outro espaço, onde se desenvolve nova cena. Versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite vocês todos vão ficar desorientados por minha causa. Porque a Escritura diz: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus prediz aos discípulos que naquela noite todos eles haverão de cair. Vemos nas cenas anteriores que ele tivera a presciência, primeiro, de onde encontrar a barca para a sua entrada. De onde encontrar o burrinho para a sua entrada em Jerusalém. Capítulo 21, versículo 2. Que seus adversários tomaram a resolução de matá-lo. Capítulo 26, versículo 2. Que seus adversários então iriam procurar eliminar Jesus. Onde o encontrariam o lugar para celebrar a ceia pascal? Jesus prediz, capítulo 26, versículo 18. E que haveria de o entregar? Capítulo 26, versículo 25. Agora Jesus diz que eles o abandonariam, as ovelhas se dispersarão. Ferir o pastor refere à cena em que Jesus será morto, predizendo assim a sua morte na cruz. Os discípulos ficarão desorientados, escandalizados por causa de Jesus. Ele é o Messias da cruz. Os discípulos esperam o Messias glorioso, vitorioso, contra os poderes do mundo. Isto é, o poder do mundo, os romanos, os sacerdotes, as autoridades. Jesus se torna uma pedra de tropeço, em que todos esbarram, pois Jesus será submetido ao poder de seus adversários. Vai demonstrar assim fraqueza e impotência, a ponto de ser preso, processado e condenado à morte. Contrasta aqui com os sonhos de glória e poder dos discípulos. Versículo 32. Mas depois de ressuscitar, eu irei à frente de vocês
para a Galileia. A citação de Zacarias 13, no versículo 31, faz agora ressonância neste versículo. A queda dos discípulos não será permanente. Jesus refere a sua ressurreição, ser elevado, depois da sua morte. Encontramos esses versículos e esse pré-anúncio de Jesus no capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 23, capítulo 20, versículo 19 do Evangelho de São Mateus. Jesus deveria reunir com seus discípulos na Galileia, onde tudo começou. O anjo também proclamará no dia da ressurreição, Mateus capítulo 28, versículo 7, em que Jesus irá precedê-los na Galileia. A queda de Jesus, pois, não é definitiva, porque o pastor ressuscitado voltará a reuni-los na Galileia. Versículo 33. Pedro disse a Jesus: ainda que todos fiquem desorientados por tua causa, eu jamais ficarei. Vemos a precipitação de Pedro, dizendo diante de todos que ele jamais cairia. Ele crê seguro de si mesmo, mas ele cairá mais fundo que os outros. Ele se esqueceu que nenhuma autoconfiança é capaz de sustentá-lo, mas somente a fé no poder de Jesus poderá mantê-lo. Ao dizer jamais, Pedro quer intensificar a negação. Assim, o protesto de Pedro é uma presunção que irá agravar a sua queda. Pedro não vai se limitar a fugir, como os outros discípulos, mas chegará a ponto de declarar não conhecer Jesus. Versículo 34. Jesus declarou: eu garanto a você, esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro resiste à palavra de Jesus, como rejeitou o primeiro anúncio da paixão de Jesus, no capítulo 16, versículo 21 a 23. Ele declara a sua lealdade para com Jesus, de que tanto Jesus quanto as Escrituras estão errados, predizendo que Jesus, Pedro diz que Jesus não tropeçará. A renúncia dos discípulos que fogem e a negação de Pedro refere à dificuldade que os discípulos têm de aceitar a morte de Jesus, porque era um obstáculo para a fé. Mas justamente Pedro, que recebeu altas promessas de Jesus, cairá o mais fundo quando irá negá-lo. Aquele que recebeu de Jesus Pedro, que recebeu de Jesus promessas de sua missão, de que fora escolhido entre os outros apóstolos, que se sentia confidente especial na comunhão com o Mestre, haveria então de negá-lo, traí-lo, da pior forma possível, negando-o. O galo não se trata da ave. O galo era quando se soava a trombeta para a troca das tropas, das vigílias noturnas, que se fazia a cada 3 horas. O galo, sendo animal impuro, não podia ficar em Jerusalém, que era um local puro. Versículo 35. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Neste versículo, todos os discípulos com Pedro dizem que não irão negar Jesus, que não irão abandonar Jesus. E todos os discípulos, então, imitam Pedro, negando a verdade da predição de Jesus. Eles afirmam que preferem morrer com Jesus que renegá-lo. O pensar deles não é o pensar de Deus,
e seu plano de salvação realizado por meio de Jesus. Jesus que faz a vontade do Pai. Os homens pensam em sua segurança, na solidariedade humana. O pensar de Deus, diferente dos seres humanos, se manifesta, segundo Jesus, na plena e irredutível prontidão, até mesmo na solidão e abandono. Mas vemos na cena a seguir que todos fogem. Mateus capítulo 26, versículo 56, abandonando Jesus sozinho. O medo se tornou maior, que o propósito de ser fiel a Jesus. No momento da sua prisão, na sua condenação e na sua morte. Este é o nosso comentário, essa pequena passagem do texto evangélico. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.